O que que é, na verdade, que nós vamos trabalhar com formação de palavras aqui? Deixa eu estar rodando aqui. Primeiro, estrutura das palavras. Vamos trabalhar um pouquinho aqui a questão da estrutura das palavras, tá? A palavra, então, é subdividida em elementos mórficos, chamados elementos mórficos, tá? Sob forma, né? Elementos mórficos é a forma. Então, vejam bem, um exemplo bem simples para vocês. A questão de gatinho, por exemplo. Gatinho, você tem ali o gate, o in e o o. Né? Nós vamos descobrir quais são esses elementos mórficos. Infelizmente, ó, in, feliz e mente. Tá? Então, vamos seguindo aqui para descobrir. Então, veja, os elementos mórficos são os seguintes. Você vai ter ali o radical, você vai ter a sua vogal temática, vai ter o seu tema, a desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação. Para que a gente possa estudar depois como é que as palavras se juntam, como é que tem essa formação das palavras, eu tenho que trabalhar essa questão de elementos mórficos, tá? Então, a primeira parte é essa aí. Então, vamos ver, radical. O que é um radical? Isso pode ser que apareça alguns vestibulares e conste para vocês dessa maneira, esses elementos separadamente, eles perguntam para vocês. Então, isso é para ajudar você a ter uma noção, tá bom? Então, veja bem, o radical, o que é o radical? O radical é a palavra, é o básico da palavra, é aquilo que forma a origem da palavra, vamos dizer assim. Né? Então, os outros elementos que são acrescentados fora dele ali não fazem parte do radical. Então, por exemplo, eu tenho palavras que você tem ali, ó, pedra. Pedra é o radical da palavra. Quando eu acrescento outras coisas, outros elementos, ó, pedreiro. Então, eu tenho uma parte fixa da palavra que ela não se altera. Então, pedra, eu tenho o PEDR, ele não vai mudar. Você vai mudar as outras coisas. Pedreiro, pedrinha, por exemplo. Isso você vai mudar. Então, radical é aquilo da palavra que está contido na palavra, que ela é o básico da palavra, ela não muda, tá? Aí eu vou acrescentar os elementos, tá bom? Então, os elementos que eu tenho ali. A vogal temática. Qual é a função da vogal temática, na verdade, ali? Ela prepara o radical para você colocar os outros acréscimos. Né? Então, por exemplo, ali, você pega ali, os verbos, por exemplo, cantar, vender, partir. Então, você tem ali o cante, por exemplo, que é o radical da palavra. Aí, a vogal temática, ela vai me ajudar na palavra seguinte. Então, cantar. Eu tenho cante, o A e o R. Ela vai me dar a terminação dele ali, vai me dizer qual é o tempo verbal, qual é a conjugação que eu tenho, tá? Então, dessa maneira eu consigo identificar, tá? Agora, tem palavras, por exemplo, que não tem vogais temáticos. Parto, o radical, mais a sua desinência, direto. Tá? Ela não tem uma vogal temática, ele fazendo essa ligação. Então, o termo o que é então? Nós falamos que o radical é a palavra pura, da maneira que ela vem ali, é o radical com a presença da vogal temática. Então, se juntando o radical e a vogal temática, ele me dá o tema. Por exemplo, choro. Você tem ali, canta, né? O cante, que está ali marcadinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, e o A com a vogal temática. Então, eu tenho o radical mais vogal temática, me dá o tema. Definiçãozinha, só para identificar, pode ser que apareça alguns lugares que venham aquele que vocês descubram, essas coisas assim, tá bom? Desinência. Tá, desinências. O que são as desinências? São elementos que indicam as flexões que os homens têm. Então, a desinência vai me ajudar na identificação do gênero e do número. Por exemplo, se tem gênero, vocês sabem ali que é masculino e feminino, e número é singular e plural. Fica fácil. Então, A e O, masculino e feminino, né? Eu tenho ali as desinências que me dão a questão do gênero, e a desinência do plural. A desinência do singular não tem. A desinência do plural qual é? É o S. Então, por exemplo, eu tenho aqui gatos. Eu tenho o meu radical, tá ali, deixa eu marcar para vocês aqui. Opa, deixa eu voltar. Então, vejam ali, ó, gate. Tenho aqui o meu radicalzinho, eu tenho ali a minha desinência, tá? O vai me indicar que é masculino e o S vai me indicar que ele é plural, tá? Se não tivesse o S, seria gato, seria no singular. Se fosse gata, feminina, singular, tá? Então, é só para relembrar essas questões. A desinência verbal, isso aqui é interessante, nós estudamos verbos no ano passado, já no segundo ano, vimos alguma coisinha esse ano, mas só para relembrar também. A desinência verbal ela me ajuda a identificar as seguintes coisas aqui, ó, vejam, ó. Cantávamos, por exemplo, eu tenho o radical, cante, o a minha vogal temática, eu tenho a minha desinência ali a minha desinência de modo temporal. Qual é o modo temporal que eu tenho? Cantávamos. Esse modo temporal, ele vai me indicar o quê? Se ele é indicativo, se ele é subjuntivo, ou se ele é do imperativo. E o mos vai me indicar qual é a desinência número de pessoa.
Então, esse modo me diga que é a primeira pessoa do plural. Tá? Então, primeira pessoa do plural. Pode ser primeira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, isso aqui me ajuda a desenhar esse verbal. Os afixos. Como é que são feitos os afixos, então? Os afixos são elementos que você juntando ali, né, com os radicais, ele me dá ele faz a criação de novas palavras. Então, fica fácil. Prefixo. Pré é aquilo que vem antes. Então, quando colocado antes, o radical é o prefixo. Exemplo, que eu tenho ali, por exemplo, amoral. É um exemplo que você pode colocar ali. Sufixo é quando colocar depois o radical. Eu coloquei até os exemplos ali. Inviável, né? O sufixo é colocado depois, né? Felizmente. Então, o sufixo mente no final me dá a parte final do sufixo, me dá a parte ali do afixo que eu coloco no final. Se eu coloco antes, prefixo, se eu coloco no final, eu coloco o sufixo. Tá? Só para relembrar essas questões. Então, os afixos servem para isso. Muito bem. A formação de palavras, então. A formação de palavras ela pode ser por derivação ou composição. Vamos iniciar aqui com a formação das palavras com derivação. Então, a palavra por derivação são as palavras que a partir de palavras que já existem. Então, como que elas podem ocorrer? De que maneira? Vejam, ela pode ser prefixal, pode ser sufixal, ela pode ser parasintética, regressiva ou imprópria. Nossa, professor, mas são tantos nomes ali. Pois é, mas vamos descobrir, vamos ver quais são elas aqui, vamos ver que não é tão difícil assim. Algumas nós já temos a noção ali que nós vimos com a questão dos afixos, eu já posso fazer uma ligação. Tá bom? Então, fique atento ali. Prefixal é o processo de derivação pelo qual é acrescido um radical. Então, no início da palavra, eu tinha fazer, eu coloco des, então, prefixo na frente. Eu tenho útil, coloco in, inútil, né? Então, prefixal. Sufixal, tá? Sufixal é a palavra ali que eu tenho um sufixo que é colocado no final do seu radical. Ou seja, por exemplo, ela pode ser nominal ou verbal. Lembra que ela pode designar a questão dos verbos, do tempo, do modo verbal. Tá? Então, vejam. Pedreiro, eu tenho pedra, que é a minha origem ali, né? O PDR. Eiro, eu tenho ali. Livro, livraria. Então, prefixal e sufixal. Agora, quando mistura as duas, é a parasintética. É um processo de derivação que você tem o sufixo e o prefixo e o sufixo colocados ao mesmo tempo no radical. Então, eles são colocados ao mesmo tempo. E aqui que é o pulo do gato. Nós vamos ver que existe uma diferençazinha quando eu tenho, ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo e parasintética. Por quê? Porque, vejam bem, quando eu tenho uma parasintética, ela é colocada ao mesmo tempo. Se eu tirar um dos elementos, ele fica sem sentido. Esse é o pulo do gato. Tá? Então, vejam, a diferençazinha é justamente nesse sentido aí. Olha só, presta atenção. Eu tenho noite, né, que é o meu radical. Eu coloquei ao mesmo tempo o A na frente e o ser no final, que é o meu sufixo. Então, eu coloquei ao mesmo tempo. Se eu tirar um dos dois, ela fica sem sentido. Por exemplo, noite, noitecer. Não fica sem sentido. Ou à noite. Então, fica sem sentido. Se acontece isso, ela é a formação parasintética. Tá? Ela fica uma formação parasintética, porque ela fica sem sentido. Elas têm que funcionar juntas. Colocação do sufixo e do prefixo ao mesmo tempo. Diferente da prefixal, que vocês vão ver agora aqui no nosso slide, e sufixal. Então, quando eu coloco as duas, mas eu continuo tendo sentido, ela não tem essa exigência de elas serem colocadas simultaneamente, elas são colocadas, por exemplo, imoralidade. Se eu tirar o i, ficou moralidade. Continua tendo sentido, né, pessoal? Se eu desigualdade, se eu tiro o des, eu coloco ali, ó, igualdade. Ele continua tendo sentido. Ou se eu tiro ali, ó, o desigual, por exemplo, eu tiro o ad no final ali, desigualdade, desigual, ele continua tendo sentido. Então, a diferença da parasintética para prefixal e sufixal é isso. Quando você olhar a palavra, se você conseguir tirar ali, que ela não precisa estar ao mesmo tempo, e ela continua com sentido, aí você já matou a diferençazinha de uma para outra, tá? Talvez isso da nossa formação de palavras seja mais complicado de você entender, tá bom? Seguindo, a derivação ainda. Nós estamos falando sobre derivação, trabalhando ainda com a parte depois da composição. Nós estamos ainda trabalhando com a derivação, tá? Então, veja, da formação de palavras por derivação. Eu tenho ainda regressiva diz assim, regressiva
ela vai partir do verbo e vai ser transformado, por exemplo, no substantivo. Olha só, eu tenho debate. Debate vem do verbo debater. Então, se aparecer lá, pergunta, verbo pergunta. Eu tenho o verbo perguntar, eu faço uma regressão nela, transformo ela num substantivo. Ela pode ser imprópria também, né? Ela é imprópria quando se muda a classe gramatical da palavra. Então, quando mudou a classe gramatical da palavra, por exemplo, o jantar estava ótimo, né? Eu tinha ali eu tenho essa derivação imprópria quando eu mudo o significado. O jantar, ele deixa de ser o verbo jantar e passa a ser o substantivo. Ou então, falar alto, né? Adjetivo no papel de advérbio. Então, eu tinha falar alto, baixo, o adjetivo que está me qualificando ali, eu transformo no advérbio, do modo alto. Tá? Então, mudou esse sentido, ela é uma derivação imprópria. Seguindo, a justaposição. Agora mudou lá. Eu tinha a minha formação de palavras por derivação, agora tem uma formação de palavras por composição. Tá bom? Então, nessa minha formação de palavra por composição, ela pode ser por justaposição ou por aglutinação. Justaposição, o nome diz, justaposição, quando eu coloco junto duas palavras e não altera as palavras. Gira, continua com a mesma composição era escrita antes. Às vezes, mas ali tem um Szinho a mais. Passa mais tempo, passa tempo. Tá? Justaposição, se completam, se fecham. Assim, completamente. Aglutinação, perde alguma coisa na grafia, na pronúncia. Então, um planalto, é um plano alto. Você mudou. Homem, era lobo mais homem. Você vê que ela perde a grafia. Então, quando perde na grafia, aglutinação. Quando não perde, justaposição. Fechou aí? Tranquilos? Estão acompanhando? Beleza. Vamos continuar então. Outros casos, né? Esses casos podem aparecer, você tem uma noção de outros casos que podem ter formação de palavras. Por abreviação, redução. Auto. Né? No Rio Grande do Sul fala-se muito isso, né? Eu vou vender meu automóvel. E, eu vi 1 quilo daquilo, na verdade, é quilograma. Me vi uma foto, na verdade, é fotografia. Então, você tem uma abreviação, uma redução. Hibridismo, quando se mistura duas palavras, uma mistura do latim, né? É alto mais móvel, alto do grego mais móvel do latim. Palavras, né, que você tem ali por híbridas, né? Híbrido de uma mistura, né, de duas coisas, de elementos diferentes. Outros casos, já quase fechando nossa aula, já estamos no finalzinho, você já deve estar cansado, mas presta atenção no final aqui. Onomatopeia, a gente sempre usa como figura de linguagem também, né? Onomatopeia, você põe um tic-tac, zoom, zoom, palavras que você pode utilizar, você pega palavras de imitar a voz, os sons da natureza, e você usa ali. Neologismo, né? Neologismo também, invenção de um termo existente na língua. Você pode ver, sofrência, hoje em dia se fala muito isso, né? Sofrência. Você não tem essa palavra, mas é um neologismo, foi criada e começa a fazer parte da nossa língua. Estrangeirismos, shopping, sale, né? Você dizer liquidação, né? Você trabalha lá, né? Off, né? Por exemplo, você tira do valor. E por fim, sigla, você pode ter também, né? O caso das siglas, como IBGE, INSS, até o próprio Colégio Militar de Curitiba, CMC, que você substitui. Eu estudo no CMC, Colégio Militar de Curitiba. São outros casos de formação de palavras, que você entende que aquilo ali, ele faz parte você entende qual é o significado das palavras. Tá bom? Fique atento nas nossas aulas aí, uma revisão rápida dessa ali. Existe essa aula ali, existe na apostila. Eu postei também ali no AVA, também os nossos slidezinhos aí bem trabalhadinho. Dê uma estudadinha, faça os exercícios na semana, resolva os exercícios e depois na outra aula eu trago mais umas aulas com uma resolução de exercícios para a gente poder trabalhar, tá bom? Estamos juntos aí, fico com Deus, vamos seguindo em frente, tá, pessoal? Obrigado.